Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta, agora aqui na Rádio PH. Fala, turma do Pod Quintas! Quintou, estamos aqui com mais um podcast, aquele podcast mais estourado desse Brasil, que na verdade é um podgrama ou um programa cast da rádio mais ouvida desse Brasil e dessa cidade maravilhosa que é Palhoça. Estamos aqui hoje com um convidado de peso, de longa data, que veio representar uma marca que diz muito do Manezinho. Mas antes de falar com o nosso convidado, eu não posso deixar de lembrar daqueles que estão toda quinta-feira aqui com a gente, fazendo esse programa acontecer, que são os nossos patrocinadores. Pois sim, esse podcast, @podquintas, tem patrocinadores, aqueles que investem na gente. Portanto, Lumes Construtora, a construtora e urbanismo, construtora e urbanismo, na verdade, que constrói a parte de urbanismo também, ela está apresentando o Dueto Office. O Dueto Office é um empreendimento, um prédio comercial com salas comerciais aqui no Pagani, aqui em Palhoça. Temos também a Grana Sim, que é uma empresa de crédito consignado e que está trazendo novidades, em breve estará aqui nessa bancada para contar para a gente. E temos também a Personal Terra. Personal Terra é nossa apoiadora, trabalha com reformas de apartamento e arquitetura há mais de 10 anos no mercado e fica ali em Biguaçu. Mas agora nós queremos dar seja muito bem-vindo para o nosso convidado, o senhor Sérgio Manuel, doutor, né? Porque além de fazer toda a parte de empresário, empreendedorismo, ele também é formado em Direito. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela recepção. Assim que eu recebi o convite, eu tentei encaixar para vir aqui porque eu achei muito interessante. O podcast é a ferramenta que está funcionando hoje em dia, vamos dizer assim, nas redes sociais, na rádio, está impulsionando muito esse setor e eu acho muito importante. É a rádio do futuro. Com certeza. O podcast, como nós estávamos comentando antes da gente começar a gravar, na verdade ele tem o poder de dar voz, de trazer pessoas que têm toda uma bagagem, um histórico de sucesso, de grandes batalhas vencidas e que podem inspirar outras pessoas com esse microfone e uma voz que vai chegar através da internet no mundo inteiro, né? Pois bem, o doutor Sérgio Maciel, é isso? É Sérgio Murilo Cel. Sérgio Murilo Cel. Isso. Ah, entendi, perdão. Então, o doutor Sérgio Murilo Cel, que é sócio-gerente da Leonardo, é isso? Bebidas Leonardo. Bebidas Leonardo, que é a nossa pureza, a nossa fábrica da pureza Guaraná, tão bem representado que tem hoje a marca, né, o selo aqui de Florianópolis. Falou em pureza, já lembra do Manezinho, e o pessoal daqui já tem uma cultura, assim como a Tainha, que é uma marca, é um selo aqui da nossa região, faz parte da cultura, a pureza também. Me conta então a história da pureza, que fica ali em Rancho Queimado, que inclusive ela tem sede no mesmo local de origem até hoje, e nós já estávamos conversando sobre a história da pureza, e eu quero ouvir um pouco mais para que os nossos ouvintes também acompanhem. Exato, para situar, né? Então, nós fomos fundados lá atrás como Cervejaria Rio Branco, em 1905, né? Então, é 5 de outubro de 1905. Por que 5 de outubro de 1905? Porque teve uma comunidade próxima lá da nossa região que fez uma festa da igreja, e o primeiro lote de cerveja pureza, né? Não é cerveja pureza, cerveja Rio Branco na época foi fornecida nesse dia. Mas essa empresa, como é que apareceu? Foi fundada por Alfredo Cel. O Alfredo Cel vinha a ser o meu bisavô, filho de Carl Cel, um imigrante alemão, que aos 18, 19 anos fazia a travessia da Palhoça para o sul da ilha de mercadoria com balsa, canoa, o que ele tinha para fazer. Aos 21 anos ele aportou em Rancho Queimado, não sei com que objetivo, essa parte eu realmente desconheço da história. Apareceu lá, encontrou a minha bisavó, casaram-se, e a minha bisavó tem uma família que fazia licores caseiros na época. Então ele começou com a história de licores e, ato contínuo, já levantou a história da cerveja. Então eles moravam na praça de Rancho Queimado, mudaram para onde fica hoje, que é na entrada do município, né?
e hoje ali a rua é o nome dele, é a Rua Alfredo Cel, né? Então, a partir dali ele continuou tocando, desenvolvendo produtos e bitter, e cerveja escura, outros tipos de cerveja. Esse era o foco da empresa. E bem no início, tinha-se uma história meio que se adequava às condições da época, que a cerveja seria para os homens. Então ele desenvolveu uma bebida para as mulheres, que seria, com a sobra da cevada, ele fazia uma bebida que seria para as mulheres, né? Mas o paradigma é... Nessa época eu não vivia, porque se eu tivesse lá, meu querido, eu já ia quebrar esse paradigma. Mulher bebe cerveja sim. Graças a Deus. Amém, sejamos todos felizes. E então ele desenvolveu essa bebida, e essa bebida, eu sempre brinco, foi a primeira cerveja sem álcool. Lógico que não era, mas era a base de cevada, então eu sempre brinco que foi a primeira cerveja sem álcool. E a essa bebida que ele deu o nome de Pureza. E daí por volta de... ele foi desenvolvendo produtos, e daí pelos 1915, 16, 17, ele inventou as primeiras... inventou, né? Começou a desenvolver as gasosas de limão e framboesa, foi as primeiras. E ato contínuo, lá por volta de 1925, surgiu o chamado Pureza, que aí sim já era o Guaraná Pureza, mas na época era só Pureza o nome do produto. Então, hoje, o Guaraná Pureza, ele é o segundo mais antigo do Brasil. Temos o mais famoso, aí, mais conhecido, que é de 1922, então está fazendo 100 anos esse ano. Certo. Que é o nosso Guaraná concorrente. Joia, não vamos falar, mas, né? E em 25 o nosso. Então hoje, nesse meio, teve um Guaraná de outra empresa que foi incorporada também por essa outra empresa maior, que é o Guaraná. Sim, sabemos. Que deixou de existir, então hoje o nosso é o segundo. Entendi. E de lá para cá, essa empresa foi desenvolvendo produtos, e o meu bisavô, aí o meu avô também, como já trabalhava nessa empresa, nessa época, e começaram a desenvolver testes de outros refrigerantes, e foi ampliando a gama de produtos. Até por volta de meados de 1950, deixou-se de fazer os produtos de cerveja. Então eu cheguei, na época só tinha refrigerante, quando eu cheguei na empresa. Mas é assim. Mas continua bebendo cerveja. É, sim. Ah, sim. Socialmente, né? Socialmente. Tudo em excesso causa Não faz prejuízo. bem, até a água. Toma 5 litros de água, ela te tira os eletrólitos do corpo. Sabedoria. E a partir dali, então, 58, daí o meu avô, que é o Leonardo Cel, hoje o nome da empresa, né? Bebidas Leonardo Cel. Muito bem. Ele é o filho mais velho do meu bisavô. E ele já tinha saído do município. Daí o meu bisavô disse, não, você é o filho mais velho. Você que vai tocar o negócio da família. Ele, papai, mas como é que eu vou fazer? Você vai comprar dos seus irmãos. Ele, eu não tenho dinheiro, parcela, dá o teu jeito. A empresa vai ser tua porque tu é o filho mais velho, mas vai ter que comprar dos teus irmãos. Ensinando a não ser herdeiro e ensinando a negociar. Exato. Quanta sabedoria. A gente sempre ouve, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Ou seja, os filhos surfam no desenvolvimento do pai e não sobra nada para os netos. Nessa pegada tem pais fortes, criam filhos fracos, que, enfim. Então, eu sou da 4ª geração lá da empresa, né? Certo. E já estamos fazendo meio que uma transição da 4ª para a 5ª. Uau! Né? Então, estamos hoje... Será que vai conseguir aí se desprender? É complicado. A entrega do bastão na corrida tem que ser num espaço curto. Na nossa tem que ser um pouquinho mais longo. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Muita transição, né? Afinal de contas, quase aí 100 anos de... E daí o meu avô assumiu essa empresa. E daí em 1964, infelizmente, o meu bisavô veio a óbito e ele já tinha, né? Não existia herança, que ele já tinha dividido com os filhos como é que seria o esquema. E a partir dali o meu avô também continuou desenvolvendo. Foi feito refrigerante de uva, uva tinta, uva branca, maçã verde, então abacaxi. Hoje nós temos em produção o Guaraná Pureza, que é o nosso carro-chefe, e a laranjinha Pureza. Mas nós temos o refrigerante de limão, o de morango, abacaxi e laranja escura, alaranjada, que não estão sendo produzidos por conta de oportunidade. A gente teve que focar no Guaraná
para não faltar o Guaraná. Entendi. Então, Por a gente... conta de demanda do espaço, da estrutura? Da nossa estrutura mesmo, né? Entendi. Então, a nossa estrutura hoje ela é meio limitada, porque a empresa ela está do lado do rio, e quando eu falo do lado, é 1 metro do rio, e tem uma parede que divide, porque é uma roda d'água que tocava a empresa quando não tinha energia elétrica. Quando iniciou. Então, essa nasceu do lado do rio, mas eu não posso passar uma água no chão e jogar no rio. Graças a Deus, isso, tem que vir tudo para a minha estação de tratamento de efluentes. Né? E a gente toma muito cuidado com isso, desde a origem até hoje. A empresa veio se desenvolvendo, né? E daí em 94 faleceu o meu avô, o Leonardo Cel. A empresa ficou para os filhos dele, o meu falecido pai, o Arno Cel, o Adelmar Cel, o seu Nego Cel, que eles chamam, que está vivo, graças a Deus. Amém. As 2 irmãs deles, que são sócias minoritárias, que é a Sônia e a Maurene, continuam vivos e bem. E o outro irmão deles, que é o Valdir João Cel, que já faleceu também. E a transição veio vindo. O meu tio, o Adelmar Cel, ele tem 11 filhos, né? Então ele fez a transição fazendo uma holding. Então hoje a holding é sócia da gente e Entendi. das tias, né? Entendi. A holding tem 45%, eu e os meus irmãos e os meus sobrinhos 45%, e as 2 tias com 5%. Ok. Essa é a constituição da empresa hoje, que chegou até a 4ª geração, né? Hoje que Vamos não tem... fazer um parênteses aqui, Com para a gente certeza. explicar para a nossa audiência. O que seria uma holding para quem ainda não entende esse processo? Uma holding é quando geralmente se faz para prevenir gastos futuros, né? Alguém tem muito patrimônio e vai deixar para herança, isso vai pagar imposto sobre tudo, ele faz uma holding que se torna a dona desse patrimônio e os herdeiros se tornam sócios, né? Com vários CNPJs. Nesse caso eles têm uma holding que é administradora de bens, Tá. que é a nossa sócia. Entendi. Né? E a outra holding de imóveis que eles estão agrupando os imóveis do tio e alguns venderam, estão em processo. Perfeito. Então essa holding facilita a negociação, né? Em vez Entendi. de ter 11 vozes, ela tem 2 vozes dentro da empresa, Entendi. como a gente também tem um 2. conselho e tudo mais. Isso. Isso é algo que é o certo a se fazer quando há muita gente. Né? Muitas pessoas no processo decisório acabam atrapalhando. É muitas mentes, né? Cada cabeça é um mundo. E a nossa é uma administração familiar desde a origem, né? Isso, é muito interessante isso. Foram várias transições e há uma estatística, né? Dentro da faculdade de administração, a gente ouve muito que uma empresa morre na 3ª geração e a gente já está indo para a 5ª geração. Isso. E vocês pretendem continuar com a gestão familiar, passar o bastão para a família, ou vai vir uma transição, vai ser, né, uma administração de fora? A administração vai sempre continuar com o nosso comando. É lógico que a gente tem que evoluir. A gente está profissionalizando o ambiente com contratações e gestões, né, que a gente faz acompanhamento. CEO de fora. Isso, consultores que às vezes vêm e apresentam um projeto e passam pela gente. Mas a gente pretende manter o controle, porque sai todo mundo da família e entra um administrador num negócio de 117 anos de família, às vezes não funciona também. Exatamente. A transição tem que ter, lógico, tem que profissionalizar. Mas isso só vai acontecer sob a nossa supervisão. De alguns da empresa, sempre nomeados, né, pelo nosso conselho de gestor lá. Entendi. E hoje a gente trabalha lá, então tem bastante gente da família ainda trabalhando dentro da empresa, mas eu brinco porque lá nós somos em 64 funcionários, incluídos a gente. Sim. E o nosso último IBGE de Rancho Queimado fala que nós temos lá quase 3 mil habitantes. Então eu falo, eu contrato 2% da população de Rancho Queimado. Isso é verdade. Não é mentira. Posso provar, inclusive. Muito bem, muito bem. E dentro, então, dessa transição, a gente tem pessoas de fora, mas o que é interessante, né? Que por mais que vocês busquem um profissional no mercado, que vem com visão inovadora, que vem, né, com gestão, com novidade, afinal de contas, 117 anos, que lá no Wikipedia tá em 1926, se eu não me engano, eles têm... O Guaraná. O Guaraná, que vem da cerveja, por isso 905. Muito bem, e aí, com isso... Putz, me fugiu aqui o que eu ia te perguntar. Bom, a do sonho.
Porque assim, vocês mantendo o núcleo familiar, vocês continuam com o bastão do legado lá do teu bisavô, que teve aquela visão, que teve a ideia de fazer algo que ninguém estava fazendo, que era muito desafiador para uma época que não tinha o acesso que a gente tinha hoje. Então vocês mantêm aquela chama acesa. Este foi um empreendedor da nossa família, o principal empreendedor, né? Todos tiveram seu mérito. Visionário, né? Ele que é exatamente, esse visionário. É o termo. Não sei da onde que surgiu a ideia de se fazer, vai para lá e vai fazer. E tem algumas peculiaridades, né, que o Brasil passou a ter. Não é que vinha daquela época. Por exemplo, o meu avô, ele tinha formação primária, né? Sabia ler e escrever. O ensino naquela época é um pouco mais aprofundado, mesmo nas séries iniciais. Muito bem. Mas ele era o responsável químico autorizado pelo Conselho Regional de Química. Não tinha curso, ele era o químico responsável da empresa. O Leonardo Cel, depois que assumiu, né? Então essa transição fez o nosso grande pulo, né? Por isso que hoje a gente tem a garrafa de vidro, que tem um mito de ser a melhor, que é verdadeiro esse mito. Não é mitos e verdades aqui, é verdade. Explica pra gente por que ela é melhor. A garrafa de vidro, ela tem umas peculiaridades e vantagens sobre a garrafa de PET. A PET é plástica, então ela é mais fina, ela é microporosa, ou seja, com os anos ela vaza mesmo, tendo a tampa muito bem fechada. A garrafa de vidro, por ser de vidro, o vidro já reflete a luz, né? A luz bate e desvia, não bate diretamente. Se a garrafa for escura, tem uma proteção da luminosidade. E a garrafa de vidro, por ter o vedante de borracha embaixo da tampa, ela fica vedada. Mesmo validade vencida, ela vai continuar mantendo muitas características do produto, inclusive o gás. Então, com o passar do tempo, a garrafa de vidro tem enormes vantagens. É o mesmo produto que sai da máquina? mas depois a garrafa de vidro fica melhor. É a mesma pureza? É a mesma purificação? Mas eu também já escutei falar que com o tempo, o aquecimento da garrafa de PET, ela altera, ela libera alguma substância, que eu não sei qual é, mas enfim. Quando eu escutei isso e foi de um nutricionista, eu prestei bastante atenção até na água. Que, inclusive, a Pureza já está produzindo água que eu já consumo, porque o que eu penso? Se é daqui, que é da Pureza, eu vou numa distribuição aqui pertinho, o transporte foi muito pouco, então eu acabo consumindo da Pureza. Conta mais pra gente dessa diversificação de produto. A gente sentiu a necessidade do mercado em algumas situações. A gente lançou o PET 200ml, que não tínhamos, o PET 1,5 litro, que os concorrentes tinham, então a gente que resolveu atuar na mesma área. Nós temos hoje o produto em 1 litro Guaraná zero, né, zero açúcar. Estamos trabalhando para melhorar ainda. O produto já é bom, eu consumo e consumo muito, mas a gente quer melhorar o sabor ainda. Entendi. E daí nós sentimos muita necessidade, há alguns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, da lata. E a lata a gente teve que fazer uma parceria inicialmente em São Paulo com uma empresa de envase, porque nós não tínhamos a linha de envase. Mas como funciona? Eu produzo o xarope, tudo que vai no produto aqui, eu mando de transportador e meu químico vai lá e faz o produto lá. Então é o mesmo produto. Ele vai? Vai. Então, gente, Pureza é puro. Mesmo na lata, o químico vai daqui para lá, e todos os produtos que precisa para produzir, o xarope e tudo mais, para que ele possa fazer o envase, por uma questão de espaço, de tudo mais, de estrutura da fábrica, para fazer lá em São Paulo. E isso é até uma questão financeira, estrutural, de custo da fábrica. É interessante? É assim, se eu tivesse a linha de produção de lata dentro da empresa, eu estaria pagando um pouco menos. Só que o investimento nessa linha hoje está muito caro. E o meu espaço físico está limitado. Entendi. Então a gente optou por isso mesmo. Hoje não estou conseguindo produzir em São Paulo, está produzindo lá em a cidade de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Nossa. Lá tem uma empresa que chama Elenza, ela está sendo a parceira nossa de envase, ficou mais próximo e reduziu o custo, por isso que a gente está fazendo com eles. A logística. Não conta isso não para os nossos amigos Galdérios, para eles não ficar achando que que eles estão produzindo o Guaraná Pureza, que é nosso. Não, mas é sempre no mesmo formato, né? Vai o produto para lá e só botam a água e o gás, né? Sob nossa supervisão. É autêntico da ilha, viu, gurizada? É que eles amam, né? Eles amam Florianópolis e tudo que é nosso, então... O meu falecido pai é motorista da empresa, né? Porque meu pai foi o primeiro prefeito eleito lá em Rancho Queimado, assim que o município foi criado, né? O Ar no Céu.
E daí ele conta que vinha entregar pureza na ilha, né? Por isso que a gente é conhecido na ilha. Vinha o caminhãozinho com lona, ele parava no hotel, ele falava João Moritz, que era na Praça 15. Sim. Parava na frente do hotel, se hospedava no hotel, e no outro dia os produtos estavam em cima do caminhão. Ninguém roubava naquela época, eram tempos áureos, né? Bons tempos. Então, com isso, o produto foi se arraigando na memória do chamado manezinho, né? Uhum. Então, hoje, como a gente estava conversando antes, fala em manezinho, fala em tainha, fala em pureza. Então, nós temos essa memória afetiva que vem lá... Fala em Daza... Além das aranhas. Sim. Tudo que é nosso a gente valoriza aqui. E falando nisso, né, nessa marca que a gente sabe que falou em pureza, a gente já lembra que é de Florianópolis, a gente já faz associação aqui. Isso aconteceu de maneira orgânica, porque o que acontece? Hoje a gente vive uma geração que disputa likes, que disputa audiência, que disputa atenção, e o custo, o investimento disso é absurdo. Eu conheço empresas que investem mais de 500 mil por mês com marketing digital, que é para disputar a atenção do nosso cliente, né? Porque o cliente, ele tá aqui, ponto final. E de uma maneira muito orgânica, ou não, enfim, como isso aconteceu, hoje, qualquer pessoa que é um autêntico manezinho ou que mora aqui, que sabe que a pureza é uma marca daqui de Santa Catarina e principalmente da ilha, eles que viajam o mundo inteiro e dão um jeito, que eu não sei como, de levar uma garrafa da pureza, e lá eles batem a foto e marcam a pureza, né, pra dizer que tem um manezinho em tal lugar, em Paris, em Londres, enfim. Como isso aconteceu? Isso foi tudo de uma maneira muito natural, né? Como a gente está no mercado muitos anos aqui de Florianópolis, desde o tempo que era só garrafa de vidro, né? Que a gente mantém até hoje, ele foi na quitanda do seu Zé, no mercadinho do seu Sebastião, e lá foi se mantendo. Sim. Aí vieram as grandes redes aqui, opa, eu estou vendendo aqui, mas que produto é esse que eu não conhecia? Eu vim de fora. Isso é o Guaraná Pureza. Uma rede pegou de mercados, outra rede pegou, então nós temos redes parceiras muito antigas, outras se tornaram grandes parceiras mais recentes, né? Sim. E foi arraigando em todos os pontos de Florianópolis, principalmente. Daí, grande Florianópolis, agora sul do estado, um pouquinho para o oeste, e estamos avançando no norte, ainda que algumas situações não conhecem, que é pureza. Daí a gente explica, mostra e apresenta. A melhor propaganda é consumir o produto. E por conta disso, quando a gente olhou, a gente estava em mídia e em rede social, a pureza associada ao manezinho. Eu disse, olha que interessante. E sem monetizar, sem nada, a gente estava oferindo um certo lucro com isso. Até que passado um tempo a gente viu, não, a gente está muito, tem que chamar esses parceiros. E chamamos o pessoal que trabalha em rede social aí, que faz a nossa divulgação também hoje, para ser parceiro nosso. E é um local que não tem como sair mais, né? Nós vivemos hoje dentro de redes sociais, de aplicativos, então... E começou tudo tão espontâneo que eles disseram, finalmente nos chamaram, a gente estava aqui, né? Então fizemos uma parceria com ele e eles incentivaram um pouco isso, leva a pureza. Então, muralha da China, eu descobri aqui pela rádio que levaram para Antártida, então foto, Paris, Londres, Paris, Torre Eiffel, em vários locais, e assim a pureza já foi onde eu não fui ainda. Muito bem, muito bem. É interessante porque eu sou natural de Tubarão, né? Palhoça me acolheu e eu amo essa cidade, tem meu coração, mas eu sou natural de Tubarão, minha terrinha, e lá, há um tempo atrás, hoje não, né? Mas um tempo atrás, quando a gente vinha pra ilha e voltava pra lá, o negócio era vir pra cá pra tomar uma pureza, porque não tinha lá. Então é muito legal eu saber que tá expandindo, né, a venda e que tá se tornando tão popular, algo que é tão maravilhoso, algo que é tão precioso e que tem uma marca assim que é tão gostosa, tão deliciosa de saber a história, né? E assim, não é um mar de rosas, claro que não. A gente trabalha, como é algo que é a nossa casa, a gente, né, é a nossa marca, é a nossa casa. Então a gente tenta manter aquilo no mercado e a gente enfrenta os problemas do país, né? A gente está saindo de uma pandemia, está enfrentando guerra em outros países, isso tudo atrapalha a gente em termos de
de compra de insumos e tudo. É uma luta se manter no mercado assim, mas a gente faz com muito orgulho, porque é algo que nos emociona. Dá para ver nos olhos. Eu que estou aqui estou vendo. Então a gente, eu sempre falo, eu não sou um empreendedor como foi o Alfredo Cell, um visionário, um batalhador como foi o Leonardo Cell, né? Os meus pais que pegaram, meus tios, meu pai que pegou essa empresa para tocar, e a partir deles os filhos começaram a entrar. Uhum. E hoje nós temos muitos sobrinhos meus, dos meus primos trabalhando lá. E a ideia é eternizar. A gente trabalha muito com o governo, né? Hoje, eu, Sérgio Murilo Cell, sou presidente do Sindicato das Indústrias de Refrigerante de Santa Catarina. Eu sou presidente regional da FEBRAS, que é uma associação que nós temos no Brasil inteiro, com mais de 100 associados. E no associativismo, a gente pega os visionários, empreendedores das outras empresas, troca ideias e a gente se mantém vivo no mercado. Então a gente se apoiando também. Tem mais pessoas no Brasil que tiveram experiências semelhantes quanto a nossa. A nossa hoje é a mais antiga, né, dessas todas. Mas é algo que a gente entende, né? O governo precisa arrecadar, então os trabalhadores necessitam ter os seus direitos preservados, então a gente não entrou em nenhuma dessas legislações que fragilizou um pouco os empregados. Daí, mas isso, por que vocês fazem isso? Porque o nosso parceiro é colaborador, o nosso trabalhador é colaborador, é parceiro. Nós temos 117 anos de história em 3 CNPJs, que é o Alfredo, o Leonardo e a nossa hoje, e 0 reclamatórios trabalhistas até hoje. Uau! Isso não quer dizer que não vai acontecer para frente, mas são 117 anos de parceria com os nossos colaboradores e 0 reclamatórios. Nós somos uma família lá, inclusive os funcionários. Dá para ver. Dá para entender essa questão do... Realmente, curiosamente, ontem fiz um lançamento meu que tem muita relação com o propósito de vida, né? E eu sou uma pessoa que trabalho em cima do propósito. Eu acredito que viver de propósito é você trabalhar na sua máxima potência. Você serve para fazer outras coisas, mas aquilo que é seu propósito é a tua máxima potência, é aquilo que tu vai impactar o maior número de pessoas no mundo. E dar sequência nesse propósito, quisera eu que um dia eu vou ter pessoas assim, que eu tenha pessoas assim que deem sequência no meu propósito, que é muito mais, que é um legado, né? Porque a herança é o que tu deixa para as pessoas, mas o legado é o que tu deixa nas pessoas. E vocês continuando essa história dele, esse legado dele, e passando esse DNA para os colaboradores, né? E tendo toda essa questão da associação, do colaborativismo muito presente com outras pessoas do Brasil que também tentam fazer do mesmo jeito. Pegando essa questão da história, de colaboração, de olhar para o todo, né? O empreender, os desafios. Vocês recebem muita visitação na fábrica de vocês, de pessoas que querem conhecer essa história? Recebemos sim, Priscila. A gente... Antigamente, né, que as regras eram um pouco mais maleáveis de vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, a gente sempre tomou cuidado. Mas permitia a visitação, inclusive próxima da linha de invase, né? Uhum. Hoje em dia, pandemia, né? Então, se eu vou receber 5 pessoas lá, eu tenho que ter 5 paletós, 5 pares de luva, máscara e touca para eles passarem próximo. Entendi. Então, isso limitou bastante. A gente tem algumas ideias, né, nessa sequência, né? A gente a longo prazo pretende fazer a empresa. A nossa água, ela é captada no terreno de uma das tias que é sócia. Tá. Essa água é mineral. A nossa água de invase é mineral. Ela está em processo final de regularização e a gente um dia pretende que a sede da empresa seja lá, com todas as linhas. A gente está retomando a linha de cerveja, anuncio aqui que estamos bem próximo de retorno, tá? Novidade! Mas peraí, não, Brasil! Essa novidade eu tenho que deixar pro próximo break. Que nós vamos fazer um intervalinho agora e já voltamos. Ok. Você está ouvindo Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Confira agora os nossos patrocinadores e apoiadores.
Você está querendo realizar, mas anda descapitalizado? Então está precisando de grana sim. Grana Sim, o seu correspondente bancário, especializado em empréstimos na modalidade antecipação de FGTS, o Grana Sim está em Palhoça, mas atende clientes em todo o país. Precisou de dinheiro? Ligue Grana Sim, 0800 009 0026. Grana Sim, crédito de qualidade para todos. Lumes Construtora e Urbanismo apresenta Dueto Office. Com projeto arquitetônico moderno, salas comerciais de 26 a 75 metros quadrados, auditório com 30 lugares e confortáveis salas de reuniões, o Dueto Office é sem dúvida alguma o melhor endereço para o seu negócio. Dueto Office, o empreendimento comercial mais exclusivo do Pagani, a região que mais cresce em Palhoça. Um empreendimento grupolumes.com.br. Construir ou reformar sempre deu dores de cabeça? Então relaxe. Ao invés de chamar um neurologista, chame um especialista. Agende uma consulta gratuita com a Personal Terra. Reformas e acabamentos em casa ou apartamentos? Ligue Personal Terra 991578747. Voltamos aqui com o nosso Pod Quintas, o nosso podcast da Rádio PH, a rádio mais ouvida desse Brasil. Voltamos então com o senhor Sérgio Murilo Cel, agora eu falei certo, e ele vai revelar coisas aqui, o futuro da pureza. Mas antes, eu vou pontuar os nossos patrocinadores, que é a Lumes Construtora, que apresenta o Dueto Office, aqui no Pagani, um prédio, um empreendimento comercial, com salas comercial para você botar o seu negócio. Temos também a Grana Sim, que é uma empresa do Grupo Valora, trabalha com empréstimos consignados e está se reestruturando e logo vai estar aqui contando essa novidade pra gente. E temos a Personal Terra, que é uma empresa de reformas especializada em apartamento há mais de 10 anos no mercado. Seu Sérgio, conta pra gente essa novidade que me deixou aqui toda faceira para saber se realmente a gente vai voltar às origens da marca, que é a produção de cerveja. Conta mais. Sim, a ideia é sempre agregar, né, Priscila? Então, o que acontece? Assim como a gente desenvolveu a lata, desenvolveu já a água mineral, que eu não posso invasar na minha empresa, estou invasando um parceiro ainda, por falta de espaço, não tenho como desviar a produção para outra coisa no momento. Tem que produzir Guaraná por isso. Mas a gente trabalhou com a lata, com a água mineral, e a cerveja está em fase final de parceria inicial. E por que eu falo parceria? Porque no começo vai ser assim. O nosso projeto, lógico que é um pouquinho a médio e longo prazo, é onde tem a nossa captação de água, fazer uma indústria modelo. Aí sim, com linha de invase de lata, de cerveja, de água mineral, de tudo que possa ser, né? A empresa já está estruturada para isso, já tem os registros para isso. E em breve sai a concessão da água, daí eu posso invasar aqui a água mineral também. E vou conseguir fazer captação de luz solar, né, fotovoltaica para a empresa, então isso tudo ajuda no meio ambiente. Lá é um pouquinho complicado, que é serra a captação, ela perde um pouco em relação ao litoral, mas dá para fazer. Então, essa é a ideia inicial. Opa, e daí? O que vamos fazer lá na empresa antiga? Então, conta pra gente, que eu acho que eu já tô sentindo o que vai vir por aí, mas conta. A ideia é talvez manter lá uma cerveja artesanal, aí fazer todo o setor de visitação, então a terceirização, a lojinha da pureza, para vender o produto, para vender uma camiseta, para vender uma caneca, então licença. Um bonezinho. Isso, uma toalha de praia, um guarda-sol. Então a gente está desenvolvendo algumas parcerias que eu não posso falar no momento porque estão em fase final. E também a gente já começou a trabalhar negociar com o e-commerce, né? A venda de produtos. Produto pelo personalizados. E vende pela internet. Hoje em dia não tem como ficar fora dessa plataforma. A pandemia veio por mal para tudo, mas causou um boom nessa parte de venda por internet, trabalho remoto, reunião. Então, muitas coisas evoluíram. Então, as plataformas de venda foi algo que assombroso. Desenvolveu em um ano que ia levar 10 anos, acho, para desenvolver. Exatamente. E a gente não pode ficar de fora disso. Então, a gente já está conversando. Então, a ideia seria lá fazer a Fundação Pureza com
com um tour de visitação, abrir para as pessoas isso, e no final contar toda a história, mostrar como se faz, e no final a lojinha lá para quem quiser levar um produto. Então esse é um projeto que tem tudo para dar certo. Não vai ser agora, não vai ser daqui a 5 anos, mas ele está no radar para a gente fazer. Envolve muitos recursos, mas... planejamento, recurso... Mas a cerveja não vai levar tanto tempo, não. Ela já está em fase final. E a cerveja a gente está esperando. Ó, já vou deixar o convite aqui, que quando sair essa cerveja, a gente vai vir aqui, vai contar e vai tomar junto aqui. Combinado. Pouca gente sabe disso, porque é um projeto interno. Então, a primeira vez que eu estou falando em rede é agora aqui no... honra! Agora já foi, né? Porque Spotify, Deezer, YouTube e internet, tem 5 Instagram aqui que vai ser publicado. Ferrou. Sabe o contraintuitivo ali? Já foi. O pessoal das redes sociais fez uma brincadeirinha no 1º de abril, que é um produto que a gente tem, que é a pureza morango, né? Pureza morango. Mas a gente, lógico que está retomando daqui a pouquinho, mas ele jogou ali e o pessoal chegou lá procurando pureza morango. Calma, não tem. Era o 1º de abril a brincadeira. Mas conta pra gente, que a gente quer saber. No Instagram da empresa, no 1º de abril... E aí, pureza morango, tá vindo, será que vem, não vem? E o pessoal não conhecia muito, porque a gente desenvolveu nas redes sociais depois que está em stand-by a produção desses produtos. A gente tem o pureza morango. Tem. Mas não tinha, daí passou um rapaz lá, eu vim comprar para minha esposa que tá grávida e ela queria, eu disse, meu Deus. Meu Deus, vai nascer um menino com carinha de morango, purinho de morango. Então a gente tá com esses projetos e assim, a ideia é continuar expandindo, né? A gente tem que fazer jus àquilo que o nosso bisavô e o nosso avô trouxe, que nossos pais, nossos tios deram continuidade. É lindo demais ouvir vocês falar dessa história. Eu não fazia ideia. Quando eu vim fazer entrevista, eu não tinha ideia de que seria uma história tão linda. E eu vou dizer, eu já tive... Falou em refrigerante, a gente não pode evitar de falar do nome Coca-Cola. Porque o refrigerante ele é só o meio. A marca é que traz todo o peso por trás desse produto. Então, a marca Coca-Cola, ela tem toda uma história de magia, né? Sim. De experiência da marca. Tanto que nós estávamos falando aqui que o Papai Noel, originalmente, ele tinha roupa verde, se tornou vermelha por conta da Coca-Cola. Se você não sabe, pesquisa. Porém, eu já estive, né, a Coca-Cola, nas fábricas de invase, ela tem uma estrutura que ela recepciona pessoas e ela chama, então, a fábrica da Coca-Cola e ela criou toda uma experiência de magia, onde você que é adulto remete-se à infância e existe um segredo lá dentro a ser desvendado, que é a fórmula secreta da Coca-Cola. E dentro você é conduzido por personagens vestidos com toda aquela magia e a gente navega por dentro da história da fábrica, da história da marca. Vocês pretendem fazer algo nesse sentido de experiência? Por exemplo, uma pergunta. Vocês têm lá na Pureza, desde do primeiro invase, do primeiro embalagem? Conta pra gente um pouquinho dessa história. É isso que eu falo, que a gente pecou um pouquinho, né? Talvez até o meu bisavô, ou visionário, ele não tinha essa visão que ia chegar tão longe com um pouco dessa magia que às vezes os concorrentes têm, nós temos um pouquinho também. Então tem muito pouca coisa. Nós temos diplomas que a gente vazou em bronze, que achou, que é o Ministério da Agricultura que fazia, vazado em bronze de 1913, 1917, que nós recebemos medalha de bronze, medalha de ouro, em licor, em cerveja. Mas são muito pouca coisa. Então a gente tem uma garrafa de vidro que ela tem uma espessura muito grande, né? Um copo desse aqui tem 2 milímetros, ela deve ter uns 10 milímetros de espessura. Meu Deus. Porque não tinha um padrão, era algo muito difícil. E era caro, o vidro na época era caro. Então as pessoas às vezes não compravam por não ter a garrafa, ou não ter o recurso para comprar a garrafa para repor depois. Então, mas a gente tem lá né? A gente faz parceria com o Museu Hercílio Luz, às vezes coloca lá os produtos antigos, nós temos uma máquina lá que fazia o arrolhamento da tampa, isso tem lá, mas tem muito pouca coisa, né? Muito se perdeu. Infelizmente, a gente vai ter que resgatar isso por contar histórias de quem está vivo ainda, que testemunhou uma parte disso. E a gente pretende fazer esse mundo mágico lá na sede antiga, com a fundação. Mas fica aqui a ideia
para fazer umas réplicas, para ter uma estrutura do primeiro lugar que foi vendido, do primeiro caminhão que ele levou. Tua ideia é excelente. Então, assim, façam réplicas para que as pessoas que estejam lá, elas entrem, um vídeo, um filme, e elas entrem naquela magia, naquela história, servindo pureza e a camiseta e tudo mais. Porque não tem nada mais prazeroso na vida que a gente sonhar, que a gente voltar, que a gente ter a possibilidade de usar a imaginação para viver sonhos, para viver infância, reviver e tudo mais. Nós fomos fazer um vídeo institucional e ele ficou muito grande, ficou um mini documentário, né? Mas são 117 anos, então, não tem como contar em um minuto. E aí eles contaram a parte lá hoje o meu tio, o irmão do meu pai, né? Ele criou a Hold, está afastado da empresa, com probleminha de saúde, mas está lá. Sim. O seu Nego Cel. Ele é o conhecido Nego Cel, Adelmar Cel. Então a parte foi mais histórica desse vídeo, onde ele participava mais, e a parte mais atual foi comigo. Sim. Mas tá muito longe do que a gente pretende ainda contar como história. Eu acho que tudo que tu falou aqui são ideias que a gente passa lá no brainstorm, né, quando a gente está discutindo, e a gente tem muita coisa para mostrar ainda. E tem que mostrar, e tem que sair para a rua. Né? A publicidade, o marketing é fundamental para uma empresa, e eu reconheço que a gente faz pouco, é um problema econômico também, lógico, mas a gente sabe que é fundamental, não é gasto, é investimento. Eu sempre falo. Mas eu não acredito que, assim, ó, a grande sacada da marca de vocês, tá? É que vocês construíram essa história, essa marca, esse branding de maneira tão orgânica, de maneira tão natural. Vocês não forçaram nada, investem muito pouco e vocês criaram o tão sonhado desejo de que as marcas querem hoje, despertar o desejo no consumidor, e vocês conseguiram despertar o desejo de uma maneira muito natural. Então, agora talvez é o momento, assim, eu entendo, né, o preservar a história, por exemplo, o rótulo, né? O rótulo é o mesmo de sempre, né? Conta um pouquinho mais pra gente de preservar essa história. O rótulo, inclusive o tradicional, ele tem ali os produtos que são usados na cerveja, ali em cima, aquele matinho ali. O lúpulo e o levedo, que é usado na cerveja. Sim. Isso foi transmitido. Porque uma época, e aí tem uma historinha que eu vou contar, não contei para vocês ainda, mas como é uma fábrica de cerveja e licores, quando começou a fazer a pureza, era um refrigerante. Aí o Ministério da Agricultura é sediado no Rio de Janeiro nessa época, e o auditor saía de lá para visitar o Sul. Rio de Janeiro. Sai do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e fazia uma vistoria, vamos dizer assim, nas principais, e voltava. Quando ele passou ali em Rancho Queimado, ele notificou na época meu bisavô e disse: olha, eu estou te notificando para regularizar esse produto, porque ele está aqui numa fábrica de cerveja, né, refrigerante, ele não está dito, ele está dito pureza, ele induz. E nesse meio tempo ele continuou para o Sul. Aí o meu bisavô mandou uma cartinha lá para o Rio de Janeiro, regularizou, né, conseguiu regularizar, e quando esse auditor voltou para o Rio de Janeiro, já estava regularizado. Ele achou aquilo uma afronta à autoridade dele, ele achou que o meu avô teria que regularizar com ele. E é uma história engraçada que eu vou contar. Daí ele mandou uma carta para o meu avô, bisavô quer dizer, perguntando quem que ele achava que era para passar por cima da autoridade dele, que ele era o auditor do Ministério da Agricultura. Então é com ele que notificou, é com ele que ele tinha que resolver, e não resolver com os superiores dele diretamente. Furou a hierarquia. E ele disse que tinha vontade, na próxima vez que passasse por ali, de dar um tiro. Né? Chegou a botar na carta isso. E o meu bisavô era delegado de bairro naquela época. Ele disse: olha, respondeu por carta: o senhor sempre vai ser muito bem-vindo aqui na cidade, o senhor sempre foi bem recepcionado, nós nunca tivemos nenhum problema com o senhor. Eu segui o procedimento que o senhor me deu naquela notificação e regularizei antes, não sabia que você não estava lá. Mas se vier para tirar, tenha boa pontaria, porque eu tenho.
Ainda desafio. Se fosse uma conversa de hoje, seria em caps lock no WhatsApp, né? Olha, eu tenho vontade de te dar um tiro. Tiro em caps lock. Meio gritando, né? Isso, gritando. E a cartinha chegou, né? O que chama atenção é o seguinte, que durante o trajeto dele, a cartinha chegou antes. Porque ele ainda ia para o Rio Grande do Sul, é muito demorado. Ele ia em todas as empresas. Imagina. E no trajeto de volta fazia onde não fez. Então, até chegar no Rio de Janeiro, já tinha ido cartinha, já tinha vindo a determinação de como fazer. Sim. E foi feito. Mas assim, são histórias, hoje ainda é lógica, ameaça. Não é, na época não tinha esse intuito e não. Era uma coisa, né? Era uma conversa de WhatsApp da época. Um papo de botequim, quase que ele ficou bravo, né? Época, e ele se sentiu desafiado e com certeza depois tudo, né? Não, e ele continuou passando lá e nunca teve problema, lógico, né? Óbvio. Para provar que aquela história do poder, né? Dê ao homem o poder, ela acontece a vida inteira. Afinal de contas, não tem relação com época o nosso emocional. Nós somos feitos de emoções. E independente da época que você veio, o seu emocional dita muito mais sempre do que qualquer outra época, qualquer situação que você esteja vivendo. Não é? É assim, Priscila. Tudo que tu falas, assim, quando eu falo, eu me emociono, eu não preparo nada para falar, eu vou falando, que a gente tem muito mais histórias, né? Sim. Boa parte foi o meu tio que passou, né? Mas hoje a gente toca lá, nós somos do meu lado, eu, o Marcos e o Cláudio, são 3 irmãos, e o Diego, que é o meu sobrinho. E lá do lado do tio, lá na Road, tem o Ricardo e o Lucas, e o nosso químico, que é também do lado, são irmãos, né? Tá. É o Alfredo. Nós é que tocamos hoje, no Conselho de Gestor somos nós 6. Então, a gente ainda seguia muito pela emoção dentro da empresa, né? E a gente tem que dividir. Para crescer, tem que ter alguém do lado racional, mas a gente não perde essa essência. Essa magia que a gente traz, que eu digo é magia. Eu lembro de criança ir lá dentro da empresa, quando estava fazendo refrigerante de abacaxi, por exemplo. Aquele cheiro fica na minha memória olfativa. Muito bom, muito bom. Isso aí é outra experiência para fazer essa linha da memória olfativa. Aqui é o de morango, aqui é o de abacaxi, aqui é o cheirinho do primeiro licor. Nossa! A própria pureza, quando está fazendo, você vai perto, tem aquele cheirinho no ar, é muito bom. Vocês não querem me contratar assim para uma consultoria de branding para fazer essa magia toda lá? Estou à disposição. Olha, Priscila, teu podcast aqui eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como já vai continuar sendo, né? Um fruto da tua magia também. Muito obrigada. Né? E eu acho que a gente ainda vai voltar a conversar sobre outros produtos. Tenho certeza. Daqui a 10, 20 anos, acho que nós vamos estar aqui. Você vai estar aqui e a gente vai estar aqui ainda. Eu espero. De repente a gente grava lá na fábrica, né? Já faz uma inovação. Agora me diz uma coisa. Quando esse podcast surgiu, a proposta dele era o seguinte. Negócios de Quinta, que virou Pod Quintas, que é... A sua empresa, para ser de primeira hoje, ela já foi de quinta categoria. O que isso quer dizer? Isso é uma conotação de... Qual foi o perrengue de quinta categoria que vocês já passaram? Que dá para contar dá para contar história engraçada aqui, que dá para tirar lição. Conta aí um dos perrengues nesses 117. O mais cômico foi esse que eu acabei de falar do bisavô aí do auditor, né? Tá. Mas a gente já passou, né? Porque assim, quando a gente, como empresa familiar, vai desenvolvendo, eu não tenho formação administrativa, tenho formação jurídica. Então, quando a gente ia para a reunião, e assim, eu passei alguma vergonha, porque eu ia para a Secretaria da Fazenda aqui participar de reunião e eu mal entendia como funcionava a tributação do produto. Então, eu ficava lá que nem figurante de novela, né? Só balançando a cabeça. E eu tinha muita vergonha disso. Então eu fui me instruir para não passar tanta vergonha. Entendi. Mas é assim, a gente trabalha com produto de alimentação, né? Então, a gente, 1 milhão de garrafas mês a gente produz. Então pode dar problema numa... Uma cliente uma vez mandou uma reclamação, olha, eu fui abrir a garrafa e aquela aba do PET acabou cortando a minha mão, ela estava meio afiada. Eu disse, olha senhora, às vezes expliquei que às vezes quando a máquina faz, ela pode dar uma raspada e criar uma rebarba. Isso.
Daí eu disse, tentei explicar, mas se a senhora se sentiu incomodada, a senhora pode trocar. Vai lá um produto que não tem, a senhora tem todo direito de trocar. Qualquer problema na embalagem ou no produto, lógico, dá direito à troca. Ela disse, não, mas eu acho que vai dar muito trabalho. Mas o pior é você não sabe, eu fui abrir de novo e cortei de novo. Então a gente passa esses perrengues, né? Gostei. Não, porque assim, ó, você errar uma vez é humano. Você errar 2 vezes, aí há um déficit de atenção, vamos dizer assim, né? E acontece assim, e eu vou falar aqui, nós temos muito pouca reclamação, às vezes é uma falta de gás, que acontece, o PET principalmente, o transporte pega calor, esfria, ele pode dar uma abertura e vazar gás, mas olha, como eu falo, 1 milhão de embalagens, se a gente tiver de 3 garrafas no mês é muito, não acontece, é muito raro. E é um cuidado também, né? Porque como é preservado toda essa questão, né? Essa história e a maneira como é feito para que o nome, para que nunca perca a qualidade do nome e de fato do que é o produto, né? Porque quem nasceu primeiro, o nome ou a pureza do produto, né? Aquela história do ovo e da galinha. Então, assim, para que vocês mantenham isso, vocês, né, se preocupam muito com aquilo ali. Então... É assim, ó... Priscila, você falou de empresa de quinta, né? Na época que a gente começou a fazer o PET, que foi lá de 86 a 96, a gente desenvolveu toda a linha de PET que não existia na empresa, né? Foram 10 anos de desenvolvimento. E daí a gente usava na embalagem um produto reciclado, aquele plástico em volta das garrafas. Ele ficava meio turvo, meio enrugado, e a gente, trabalha tanto no produto, na apresentação no mercado vai assim... e daí a gente conseguiu um parceiro um produto virgem, que eu falo plástico virgem, né? Essa é outra parte que também a gente não tocou aqui, mas a responsabilidade ambiental, ela está vindo forte, né? A gente já tem alguns estados que já regulamentaram, aqui no estado também a gente já está fazendo contato com as empresas responsáveis, de captar o que vai para a natureza, né? A garrafa PET, ela não é poluente, ela não cai na água e polui. Mas ela vai para um rio, ela causa entulho, e ela não vai para o rio sozinha, alguém jogou ela lá dentro. Então, essa parte de captação, que a gente chama logística reversa, de captar, já está em vigor. Aqui a gente está em negociação no estado, em São Paulo já está valendo, assim como os créditos de carbono, tem os créditos de energia, de logística reversa, que te permite investir, e comprar créditos para que paguem o pessoal que capta isso, que recicle isso, né? O Brasil... não é o país que mais recicla plástico do mundo, mas é o que tem mais modalidades de reciclagem. Isso a longo prazo pode ser um avanço para o Brasil. Pode vir a ser o que mais recicla. Eu vejo que vocês são extremamente preocupados, né, com essa questão da sustentabilidade e do meio ambiente, de estar sempre, né, preocupado com aquilo que vocês estão produzindo, mas aquilo que vocês estão devolvendo para a natureza e reciclando da natureza. É algo muito presente, né? Isso sempre foi assim? Como é que... Isso sempre foi assim. Toda a parte de resíduo lá a gente sempre destinou para reciclagem, seja vidro quebrado, seja as sacolas plásticas, o PET, aparece lá lata no nosso resíduo, que vem, às vezes a gente capta, compacta e vende ou doa para entidades. Então a gente sempre teve essa preocupação. Mas o que tem que vir junto com a preocupação é a consciência ambiental de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Não jogar o chiclete no meio da rua, jogar a garrafa PET no lixinho, que em algum lugar vai parar na reciclagem. Se jogar no meio do mato, no meio do rio, continua não chegando. A gente vai ter um gasto como empresa nesse sentido, que poderia ser mais prático para todo mundo, mais barato, se as pessoas também tivessem a consciência ambiental. Eu acho engraçado, assim, a questão da consciência das pessoas, o quanto ela é baixa. Porque, assim, você precisa fazer a sua parte. O mundo não vai fazer por você a parte que lhe cabe. Então, sim, com todo o desenvolvimento, com toda a tecnologia, com todo o avanço que a gente tem hoje, né, na mudança de era, nós...
destruímos muito o mundo, né? Então, assim, por que não fazer a nossa parte, que é não jogar um papel no lixo, que é não jogar jogar um papel no lixo, não jogar uma garrafa no chão, tomar o cuidado de separar o lixo de repente, enfim, coisas que tomam muito pouco do teu dia, mas que na massa faz a grande diferença. Faz. E eu acho engraçado, quando a gente vai ao banheiro, é uma prova de uma consciência muito baixa, que você vê aquela plaquinha assim, ó, não jogue papel no vaso. Eu fico abismada. Se tá ali, é porque fazem. Né? É fato. Você pensa assim, não tem. Não, sim. Se tá aqui é porque quem limpa ou quem cuida do ambiente vê que fazem. Então, assim, gente, o lixo tá do lado. Nós trabalhamos com o público consumidor, né? E o consumidor tem que ter essa consciência. A gente tenta trazer, né? Porque é algo que é a nossa parte, né? Na preservação do mundo, não é? A gente vai ter que deixar um mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos e temos que fazer a nossa parte. Com certeza. E até é legal, uma bandeira que, porque assim, vocês têm toda essa preocupação com o meio ambiente, vocês se preocupam com tudo isso, vocês mantêm isso ativo, mas é uma bandeira legal para vocês levantar ali na internet. Sabe? A tal da consciência ambiental, a tal do fazer a tua parte e mostrar um pouquinho mais, até eu não sei como é que tá hoje, mas assim, mostrar tudo que vocês fazem com essa preocupação que a pureza tem com o mundo. E vamos falar assim da saúde também, né? O nosso produto saúde. É um refrigerante com açúcar. Então a gente sempre fala, consuma com moderação, pensa que é um chocolate, não dá para comer 2 quilos de chocolate, não dá para tomar 5 litros, 2 litros de refrigerante por dia. Então tem que... Não dá para tomar 5 litros de água? Também. Muito menos de refrigerante. Então é uma preocupação, mas vocês vendem um produto com açúcar. E temos o sem açúcar também, mas a nossa consciência é no consumo, né? O consumo moderado não causa problema nenhum, ao contrário, traz felicidade, né? Com certeza, né? E grande prazer, né? E porque o que a gente tira dessa questão é o equilíbrio, né? Essa é a palavra-chave. Todo desequilíbrio, ele revela uma falta, ele revela uma fuga. Então, o desequilíbrio na alimentação, ele revela alguma fuga emocional. Então, muito provavelmente uma pessoa que não tem um equilíbrio entre a água e o refrigerante ou qualquer outro tipo de bebida que ele, né, tenha no consumo dele, na dieta dele, revela alguma, além de bebida, comida, revela algum desequilíbrio. Então, assim, gente, é consumir com moderação, é buscar o equilíbrio na vida, porque eu gosto de dizer o seguinte, a vida é abundante. Deus fez o mundo pra gente de uma forma abundante, para que a gente desfrutasse de tudo. Então, você não precisa experimentar uma coisa só e se preencher daquilo ali. Tem tanto nesse universo pra gente provar, né? Um pouquinho de cada, com moderação, muita coisa. E o chocolatinho também vai muito bem, porque olha que eu sou viciada em chocolate. E tem também o sem açúcar para quem quiser, né? Também. Para quem quiser, né, provar novas experiências, para quem não pode, para quem tem algum problema de saúde que o médico, né, o nutricionista não recomendou sem açúcar, não vai ficar de fora da pureza. Não vai. E aí vai ter para todo mundo, né? Vai ter com açúcar, sem açúcar, tem água com gás e tem a cervejinha, né, pro final de semana. Bem, estamos muito bem servidos. Bom, eu poderia ficar aqui 2 horas, 3 horas envolvida nesse mar de pureza, mas o nosso podcast está chegando ao fim, tá? Pode botar aquela musiquinha? Bota aí, produção. Seguinte, nós estamos chegando ao fim, mas é uma grande honra. Eu acordei com essa responsabilidade de entrevistar uma pessoa com tanto, né, com um legado, com uma história, que administra uma empresa de tanto tempo. Fiquei muito honrada de você aceitar esse convite. E hoje pude perceber que de tantos líderes que a gente vê que são mais dominantes, mais sisudos e tal, você é totalmente coração, totalmente amor. Eu amei fazer essa entrevista com você. Eu espero tão breve visitar a Pureza e tão breve te ter aqui de novo. Mas antes, tá? Eu sempre faço uma perguntinha, e essa perguntinha é para você deixar a sua história, a sua marca aqui na nossa bancada.
Se você tivesse a oportunidade, imagine que você tenha a oportunidade de escrever uma cartinha. E essa cartinha, ela vai levar uma mensagem para todos os empreendedores do mundo inteiro e ela vai ser traduzida em todos os idiomas do mundo inteiro. O que você mandaria de mensagem para essas pessoas? É uma responsabilidade responder isso, mas é algo que é meio clichê, mas acreditem nos seus sonhos. Se chegou a você, alguém trouxe essa informação. Seja o nosso Pai. O nosso Deus, o nosso, né, independente da sua crença, né, o Criador do Universo, ele sopra ideias. Eu acredito nisso. É a única explicação que eu tenho para que o meu bisavô tenha fundado essa empresa. Então acredite nos seus sonhos e mesmo na adversidade há espaço para crescimento. A gente teve essa experiência agora com a pandemia. Teve empresa aí que tinha 80 funcionários, passou para 380 porque alguns produtos que se desenvolveram. Então, acreditar em sonhos. Hoje em dia os sonhos se ampliaram. O que vê aí de aplicativo sendo desenvolvido, coisas que a gente nem pensava, startups. Então, tem o podcast também, né? Tem o podcast. Que também foi um sopro de uma inspiração, e eu desejo muita sorte para você, Priscila. Sorte na continuidade, porque hoje é uma realidade de sucesso. Então, amém. Priscila, seria isso, acreditar e buscar, que há espaço. Não vou entrar em tecnicidades das coisas, mas há espaço para a gente desenvolver o sonho. Amém. Não deixe de acreditar nos seus sonhos. Curiosamente, todas as pessoas que respondem, elas nunca deixam de citar sonhos. E é com essa que a gente se despede dessa linda mensagem, não esquecendo dos nossos patrocinadores, Lumes Construtora, Grana Sim e Personal Terra. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @podquintas, com 2 S no final, e @Priscila Pereira Real. Um beijo e até a próxima quinta-feira com mais celebridades aqui na nossa bancada.